Fortnite. Eu já conhecia há um tempo, mas nunca havia jogado, até que meus amigos basicamente me forçaram a baixá-lo e a jogar. Eles queriam jogar em squad, que é como se chama, você joga um jogo com um grupo de 4 pessoas. Meus amigos eram Evan, Xavier e Braxton. Evan foi facilmente o melhor jogador e essencialmente quem começou a jogar do grupo primeiro. Xavier era o segundo melhor e Braxton falava e brincava muito o tempo todo. Somente quando estava em perigo ou precisando de ajuda, Braxton falava em seu fone de ouvido com Evan. Xavier e eu, por outro lado, apenas paramos de falar e houve uns bons 10 segundos de silêncio antes que Evan, que nos ajudava e guiava-nos de um local para o outro, parou de andar e seu personagem simplesmente ficou parado por um tempo. Xavier então ligou o fone de ouvido e fez um barulho desagradável enquanto pedia a Evan que se movesse, mas o personagem de Evan não disse nada e ainda estava parado, como mostrado na imagem. Embora eu pudesse ouvir um ruído de fundo que parecia vir de Evan, estava sendo avisado por Xavier, Braxton e eu para seguir em frente, ou nós o derrubaríamos. Mas todos nós ficamos em silêncio quando um grito terrível veio do microfone de Eva, como se fosse de dor ou de medo, mas aterrorizante de qualquer forma. Nós três estávamos sem entender nada, pois parecia que Eva estava em algum lugar no fundo da sala quando uma porta se fechou ao longe. Prometi aos dois que ligaria para Eva imediatamente e desliguei o console. Tentei ligar para ele 5 vezes. No entanto, ele nunca retornou minha ligação. Então, tomei a decisão de dirigir por 2 minutos até sua casa, onde não havia carros na entrada, mas as luzes estavam acesas por toda parte. Entrei gritando o nome de Evans, e então ouvi ele gritar lá em cima. Eu segui o som de sua voz até o quarto do sótão, onde o encontrei escondido debaixo da cama. Ele me disse para me esconder, e eu falei para ele sair debaixo da cama. Ele estava em frases muito limitadas por um longo tempo, até que se acalmasse e finalmente pudesse me explicar em detalhes como Evan estava jogando Fortnite conosco. Ele sentiu a batida debaixo de sua cama. Ele puxou o tecido que cobria as laterais da cama para cima e olhou debaixo da cama. Ele viu um homem adulto escondido lá embaixo. Ele jogou os fones de ouvido em cima da cama e gritou enquanto recuava para o canto. Diz que o homem saiu debaixo da cama enquanto Evan ainda estava paralisado de medo no canto, gritando. Então o homem saiu direto pela porta do quarto e foi a última vez que ele o viu naquele momento. Ele não sabia se o homem ainda estava na casa ou não. Então ele ligou para a polícia, sem saber o que mais fazer. Enquanto eles aparecerem, nós não sabíamos o que fazer. Esperar esses 2 policiais e realmente eles apareceram. O policial masculino entrou na casa e olhou em volta por todo o canto, e a outra policial ficou conosco do lado de fora com um pequeno caderno de bolso na mão, anotando o que Evan descreveu para ela. E assim mesmo, os policiais foram embora. Eu fiquei ali na casa de Evans naquela noite, para que ele pudesse se sentir melhor. Jogamos juntos por uma semana. Estou muito melhor agora. Nunca fui um grande fã de Fortnite, mas todos os meus amigos já eram fãs há algum tempo. Eu sempre me sentia excluído quando eles sugerem jogar Fortnite ou outros jogos. Mesmo que eu tenha jogado algumas vezes e entender a jogabilidade e tal, no entanto, eu não sou muito bom no jogo. Então, numa noite de segunda-feira, eu me conectei e joguei sozinho para praticar. Continuei fazendo isso e, eventualmente, comecei a ficar muito bom nisso. Entre outros jogadores que não são meus amigos, meramente estranhos online. Joguei uma partida de dupla, o que significa que só tinha mais um jogador no meu time. Sua game tag era Bobby Rockets 16. Ou algo semelhante. Perdemos o jogo e acredito que ficamos entre os 20 primeiros. Após o jogo, recebi uma mensagem pessoal do jogador dizendo que me achava muito bom e que deveríamos jogar novamente. Isso foi estranho, porque na verdade eu não jogo muito bem esse jogo, e mesmo assim joguei com ele outra partida. Dessa vez, ele ligou o microfone e estava tentando falar comigo. Eu não tenho um microfone para jogos, então não pude responder, só consegui ouvi-lo. Ele parecia estar ficando irritado, porque não estava respondendo. Através dos alto-falantes da TV, com base no seu tom de voz e no que estava dizendo, eu ouvi dizer coisas como: coloca o microfone e pare de ser um... E, a essa altura, ele já havia detonado a ideia de que ele era um homem legal. Pensando bem, ele era um idiota. Eu ia terminar o jogo, mas depois foi isso que aconteceu com esse cara.
Ele continuou falando a maior parte incoerentemente, devido à minha distância da TV e ao barulho do fundo do jogo em si. Mas então eu ouvi dizer meu nome, não apenas meu primeiro nome, mas meu nome completo. Em pânico, me perguntei se meu nome verdadeiro estava no meu perfil, mas rapidamente percebi que não poderia ser o cara. Continuei ouvindo ele falar no microfone, mas não prestava mais atenção neste momento. Em pânico, corri até o console e o desliguei. Só de saber que o som da voz do cara tinha sumido me fez sorrir. Eu mandei uma mensagem para os meus amigos para deixar eles sabendo do que aconteceu. Todos eles pareciam achar engraçado enviar LOLs ou outros tipos de expressões semelhantes. Meu telefone vibrou novamente quando fui usar meu laptop e imaginei que fosse um dos meus amigos. Mas o número de telefone não estava listado. A mensagem era alta e depois meu nome completo. Digitei de volta quem é e esperei impacientemente para ver o que a pessoa diria. A mensagem era: este é o seu endereço? E depois meu endereço real. Mais uma vez digitei quem é e então eu menti e digitei não. Esse não é meu endereço. A pessoa nunca respondeu. Comecei então a acusar meus amigos de estarem me zoando, mas todos juraram que não tinha nada a ver com isso. Fui para a cama ignorando meus amigos. Raciocinei que se fossem eles, quanto mais atenção eu dou, mais bolos eles ganham. Quando acordei, tive quase certeza de ter ouvido um barulho. Às vezes, um som irá acordá-lo, mas você não saberá qual era o som, porque não estava acordado o suficiente para ouvi-lo. Neste caso, sentei e olhei ao redor do meu quarto, como qualquer pessoa naturalmente faria. Mas todo o meu corpo estava destinado a se surpreender, pois ouvi várias batidas na janela. Mandei uma mensagem de texto para meus amigos novamente, dizendo-lhes para irem bater nas janelas deles mesmos. Todos eles se divertiam com isso. Mas quando os vi pessoalmente, eles pareciam muito sinceros quando disseram que não tinham nada a ver com isso. E até hoje, não tenho certeza se meus amigos estavam brincando comigo ou não. Chris, meu filho de 10 anos, vinha jogando aquele jogo Fortnite o dia todo, todos os dias, todos os meses anteriores. E isso estava me deixando louco. Eu gritava para ele sair de vez em quando, mas tudo que eu ouvia vindo do quarto era aquele som daquele ônibus buzinando a cada 10 minutos e tiros constantes. Eventualmente, por volta das 21 horas, perguntei a Chris quem ele estava conversando, e quando ele disse algum cara do Fortnite que mora por aqui, um fuzil disparou na minha cabeça. Aparentemente, Chris convidou uma pessoa aleatória com quem estava conversando no Fortnite. Quando questionei Chris sobre a idade dele, Chris encolheu os ombros e disse: não sei, mas ele parece meio velho. Entrei em pânico, porque sabia que uma pessoa desconhecida, provavelmente muito mais velha que meu filho de 10 anos, estava indo para minha casa. Tranquei todas as portas e acendi todas as luzes da varanda, e disse a Chris para ficar no seu quarto e tocar seu jogo. Esperei perto da janela até que um carro parou na frente da minha casa. Quando os faróis foram desligados, a porta se abriu e a pessoa saiu e começou a caminhar até a minha porta da frente. Quando vi um homem de meia idade, possivelmente com uns 40 anos, ligeiramente acima do peso, entrar na luz e subir as escadas até a porta da frente. Ele tocou a campainha 3 vezes. Eu ignorei. Ele então começou a bater na porta por um tempo. Eu ignorei isso também. Ele então desceu a varanda, olhando pelas janelas enquanto descia o caminho. Eu me certifiquei que ele não pudesse me ver, porque presumi que ele iria para o carro e iria embora. Mas esperei 5 minutos na cozinha antes de pensar que era hora de verificar, porque queria dar uma olhada lá fora. Apaguei as luzes e levemente levantei a persiana da cozinha, e lá estava o rosto do homem a 5 centímetros do clarão. Ele claramente tentou abrir a porta, então fiquei onde estava. Não havia outros pontos de entrada para casa, uma vez que decidisse certamente ir embora. Em vez de chamar a polícia, invadi o quarto de Chris e gritei com ele. Eu disse a ele que estava de castigo por 2 semanas por colocar em perigo não apenas a família, mas a si mesmo, sem jogar videogame por 2 semanas. E depois dessas 2 semanas, você teria que ficar 2 meses sem usar seu fone de ouvido sem fio. Acho que isso o assustou, porque ele se afastou e eu o observei entrar no carro e ir embora.